Mateus 28, versículos 18 a 20. Se estamos falando de igreja, eu creio que esse é um dos textos que nós sempre temos que meditar sobre a natureza da igreja. Quem é a igreja? Por que existimos? Para que existimos? Para quem existimos? E tudo isso está aqui numa mensagem que o Senhor nos trará, que até as 2 da manhã eu prometo encerrar nessa noite. Até as 2, significa que pode ser antes, viu? Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos ler juntos, mesmo assentados. Eu convido o irmão ou a irmã para ler comigo esse texto a uma só voz. Leiamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Oremos mais uma vez, feche os teus olhos. Senhor, obrigado, porque o Senhor até aqui tem falado já ao nosso coração, em todos os momentos desse culto. E eu creio, Pai, que o Senhor tem mais a falar às nossas vidas, a começar da minha vida. Fala, Senhor, a todos nós nessa noite, como igreja de Jesus, como homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, nos ajude a compreender a Tua palavra. E mais do que isso, a colocá-la em prática em nossas vidas. Abençoe, Senhor, o Teu povo, abençoe esta igreja, abençoe a sua liderança, na condução do pastor, abençoe, Senhor, a cada irmão que está aqui, cada família aqui presente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você certamente já ouviu falar na palavra missões. Hoje, em 2 orações diferentes, eu ouvi expressões de irmãos, que, Senhor, nos abençoe para que possamos evangelizar outras pessoas. Que bom que eu ouvi isso, eu fiquei muito feliz. É sinal que a igreja tem consciência do seu chamado. E quando nós falamos em missões, normalmente nós pensamos naquilo que acontece bem longe, né? Lá no interiorzão do Brasil, lá na África, na Ásia, nos países chamados da janela 1040, que é a latitude e longitude dos países, onde se localizam os países em que o evangelho é praticamente proibido. Não se pode entrar nem como pastor, missionário, nem pensar. Quando falamos em missões, nós temos essa ideia de algo muito distante de nós. Eu mesmo, quando criança, tive o privilégio de nascer no lar evangélico, e lá em Marília, quando iam os missionários falar de missões, mostrar fotos, naquela época não tinha isso aqui não, né? Era aquele negócio, alguns pegaram, né? Alguns assim, mais experientes, lembra aquele slide, né? Que ficava né? E o missionário mostrava o campo, os lugares que ele passou, aquele atoleiro e aquele jipe que não andava e todo mundo empurrando, aquela dor toda. E eu imaginava, puxa, eu nunca vou ser assim, porque está tão longe da minha realidade. Mas eu quero dizer a você que missões está muito perto de você. O seu campo missionário pode estar muito mais perto do que você imagina. Pode estar dentro da sua casa, pode estar sentado do lado da sua mesa de trabalho, pode estar na carteira ao lado da sua faculdade, da sua escola, pode estar assentado naquele banco ao lado do seu, lá no posto de saúde. O seu campo missionário é muito vasto. O campo missionário da igreja está aqui dos lados, né? Essa aqui não, porque ainda está vazia, né? Eu já vi que está vazia. Mas do lado de lá já tem campo missionário para você falar e cumprir aquilo que Deus, pela qual nos chamou. Você tem amigos, não tem? Todo mundo aqui tem amigos? Levanta a mão quem tem amigo. Tem amigo. Tem família também? Aí, meu querido, você já tem campo missionário aonde ir. E não precisa pegar avião para chegar lá, não precisa pegar jipe e andar no barro. Você pode falar de Jesus a pessoas que estão muito perto de você. E nesse texto, irmãos, eu convido para que você reflita comigo nessa noite as implicações do chamado de Deus para a nossa vida. Algumas coisas que a gente precisa lembrar, porque a sensação que a gente tem é que precisa estar muito bem preparado teologicamente para poder falar de Jesus, né? Tem que fazer um curso de 256 lições com o pastor da igreja para como falar de Jesus para alguém, né?
E não é isso, porque o evangelho é muito simples. Aquilo que Jesus fez por nós é algo tão tremendo que pode ser guardado no coração, no seu coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos carta escrita. Portanto, o conteúdo está pronto, está aí o conteúdo da sua mensagem. Mas algumas coisas eu gostaria de refletir com você nessa noite sobre esse texto e do chamado que Deus tem para esta igreja, neste lugar, neste bairro, para você, no seu trabalho, a família que você tem. Aí você diz assim: pastor, você não conhece minha família, você não sabe a cunhada que eu tenho, o cunhado, a sogra que eu tenho, que não quer nem saber de ouvir de Jesus. Meu querido, a obra é do Senhor. Ele só quer que você, como diz o cântico, que pelo que eu entendi vai ser um lema do mês, que me faça como instrumento nas tuas mãos. É isso só que você precisa dizer para o Senhor, porque o resto vem dele. Esse texto, irmãos, é conhecido como a grande comissão. Já faço uma observação: comissão não tem nada a ver com dinheiro, viu? Se você é vendedor, quando fala comissão, né? O olho já, opa, comissão. Não se trata disso, embora nós tenhamos visto o evangelho de hoje, parece que estão entendendo a grande comissão em termos monetários mesmo, não é? Um evangelho que se vende de tudo. Vem de oração, vem de milagre, vem de graça, até a salvação. Daqui a pouco estão colocando roleta para entrar no céu. A grande comissão que aqui existe, simplesmente pode ser traduzido como o grande chamado de Deus para você e para mim. O texto diz que Jesus se aproximou aos seus discípulos e disse a eles: olha, toda a autoridade foi-me dada nos céus. Por isso, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, Jesus agora está dizendo assim: olha, vocês estão aptos para começar a multiplicar outros discípulos. Vocês, vamos pensar aqui primeiro nos discípulos que ali estavam, as pessoas que estavam ouvindo isso. Vocês andaram comigo, vocês entenderam a mensagem, vocês conheceram o Pai através de mim, porque quem vê a mim vê o Pai, já dizia Jesus. Portanto, agora vocês estão aptos para dar continuidade a essa tarefa. Eu posso usar aqui o texto e dizer: meus queridos, vocês já estão aptos a fazer isso. Não porque a igreja já tem 1 ano, né? E agora sim nós podemos começar. Não, não é por isso. É porque se Cristo habita em teu coração, você está apto para falar de Jesus, para compartilhar, ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Portanto, esse é o texto que nós conhecemos como a grande comissão. E aí, o chamado de Deus não é só para missionário, para pastor, para presbítero, para aquele irmãozinho lá na igreja que fala tão bem, ou para quem é preparado teologicamente, mas para você que é estudante, que é funcionário público, que é autônomo, que é vendedor, que trabalha, quem sabe, numa empresa coletando alguma coisa reciclável, ou você que trabalha numa empresa, você que é secretário, é para você esta palavra. E aqui, meu querido, não é sugestão não, viu? Jesus está dizendo assim: igreja, se vocês quiserem, ou tiver um tempinho, né, ou tiver no orçamento da igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é uma ordem, meu querido, isso aqui não é uma sugestão, é a essência da igreja. Nós existimos, irmãos, a igreja existe para que o evangelho de Jesus seja comunicado a todas as pessoas. Esse momento é bom, precisamos dele. Precisamos de cultos, de adoração, precisamos de coral, precisamos de ministério de louvor, precisamos de sociedades internas, precisamos de escola dominical, precisamos das nossas confraternizações, né? E confraternização de crente é bom, né? Como diz o ditado, crente não bebe, mas come, né? Mas isso é bom, irmãos. Tudo isso faz bem para a igreja, mas isso não é ser igreja. Ser igreja, na verdade, é fazer missões, é cumprir o ID de Jesus. Podemos fazer tudo isso, desde que o nosso propósito seja de alcançar outras pessoas para o Senhor. E neste texto, irmãos, eu gostaria de observar alguns detalhes desse chamado de Deus
para mim, para você e para a igreja. Igreja que eu digo é igreja em toda parte. Essa é a igreja de Jesus que precisa cumprir essa tarefa. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que nessa missão não há espaço para preferências ou a escolha dos nossos ouvintes. Nessa missão não tem espaço para você escolher ou fazer uma seleção de quem serão os nossos ouvintes. Porque o texto é muito claro e Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. O texto lá do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, né, é o que a gente conhece mais fácil, né? Ide por todo o mundo. Significa que eu tenho que pegar minha mala, fazer minha mala e pegar aqui o ônibus e vamos lá falar de Jesus. Pode ser. Quem sabe Deus pode estar chamando você jovem, principalmente o jovem, né? Não que os irmãos mais velhos não possam fazer. Você pode, Deus pode chamá-lo, né, na sua idade de experiência. Mas você jovem, já pensou se Deus não está te chamando também para fazer missões? Quem sabe em outro lugar, em outro país, em outro estado, meio de povos indígenas? Pense nisso. Quem sabe você é chamado de Deus para fazer isso. Mas quando o texto diz e de pregar o evangelho a toda criatura, ou a todo mundo, ou a todas as nações, também tem um sentido que deve ser um evangelho pregado a todo tipo de pessoa, seja ela rica ou pobre, seja ela politicamente correto ou uma pessoa em que a sociedade já perdeu as esperanças. Pode ser, quem sabe, uma pessoa com ótima formação educacional, ou quem sabe até um analfabeto. Quem sabe pode ser um ator, uma atriz, mas quem sabe pode ser uma pessoa mais humilde que você conheça numa cidade. No Evangelho de Jesus, na missão de Jesus, não dá para escolher o auditório, viu? Não dá para selecionar quem serão os nossos ouvintes. A igreja não pode achar que esse ou aquele já não tem mais esperança. Sabe a razão? Porque a nossa história foi assim. Aqui você vê vários irmãos, né? Nós somos diferentes, nós temos formações diferentes, nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, e a Bíblia diz que Ele nos amou, e Ele nos alcançou, estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados. Assim como Deus nos aceitou como nós somos, ou como nós éramos, devemos nós também, irmãos, como igreja de Jesus, entender que nesta missão não tem que ficar escolhendo a quem eu vou falar de Jesus. E às vezes nós, sem querer, nós às vezes fazemos uma opção, né? Vou dar um exemplo. Você sai com aquela vontade de pregar o evangelho. Aí chega lá na esquina, num lado da esquina tem um sujeito todo tatuado, calça rasgada, piercing em toda a parte do corpo, tatuagem então cobrindo os braços, e na outra esquina está lá um sujeito bem arrumado, bem vestido, né? Com cabelo, né, comportado, com um visual politicamente normal. Quem que você vai escolher para entregar um folheto ou puxar uma conversa sobre Jesus? Não responda, mas provavelmente a maioria de nós, ou quem sabe todos nós, e eu me incluo nisso, talvez íamos olhar para aquele que já está todo tatuado, rasgado, esquisito, um ser estranho. Aquele a gente já pode até, não, aquele lá já é quase do capeta, então vamos deixar ele para lá e vamos nesse que parece ser quase crente. Meu irmão, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. As pessoas, sejam elas quem elas estejam vivendo e como estão, porque Deus não está olhando para aquilo que a pessoa é, mas aquilo que Deus pode fazer por elas. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse a Abraão, para que você seja bênção a algumas famílias da terra, né? Foi assim? Não, nem foi assim as famílias mais ricas da terra, ou as mais pobres da terra, ou os mais bonitos da terra, né? Então todos nós estamos bem, né? Não, o evangelho ou o propósito de Deus desde Abraão é para que ele fosse bênção a todas as famílias da terra. Irmãos, e o que tem de família diferente nos nossos dias, né? Hoje tem família de mãe com pai, pai com pai, mãe com mãe, né? Mãe com 2 pais, uma mãe com 3 pais, e tá, a coisa tá doida. São todas essas pessoas que precisam de Jesus. E a igreja não pode fechar os seus olhos.
Certa vez Jesus afirmou, né, ou melhor, o apóstolo Paulo afirmou, entendendo o que era o evangelho de Jesus, né, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Já não há mais diferenças. Quando Jesus veio à terra, ele surpreendeu todo mundo. Ele surpreende porque ele dá atenção a marginais, a prostitutas, a pessoas que a sociedade não dava valor, a pessoas pobres, mas também Jesus olhava para aqueles ricos em que todo mundo o acusava, e geralmente quando você fala em Zaqueu, né? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça sobre Zaqueu? Ladrão, assim? Confessa, eu sei que você pensou isso, mas a Bíblia não diz que ele era ladrão. Porque ele mesmo desafia, se alguém se sentir aí que foi prejudicado, eu faço até mais. Porque no pensamento de Zaqueu ele estava bem na sociedade, porque ele cumpria a sua obrigação. Ele era funcionário público, e funcionário público da fazenda ainda, né, que cobrava imposto, e não era nem para os judeus, ele cobrava imposto para o Império Romano. Portanto, ele era muito mal visto pelos seus compatriotas. Por isso Zaqueu era odiado, ninguém queria estar com aquele homem que era rico. Mas Jesus diz, me convém ficar na sua casa. Jesus chega com uma proposta diferente, uma proposta de alcançar as pessoas, cumprindo o que a Bíblia diz, o que o próprio Deus afirma, que ele não faz acepção de pessoas. E isso, irmãos, tem que ser a marca da igreja. Não só para alcançar pessoas, sejam elas como elas estiverem, mas como aceitá-las no convívio da igreja, como elas são, para que Deus faça a obra nelas. Irmãos, cuidado para que nós não pensemos que nós somos o Espírito Santo na vida dos outros, né? A gente às vezes quer fazer o papel do Espírito Santo, querendo mostrar ao outro onde que ele está errando, o que ele tem que mudar, como é que ele tem que ser, aqui está certo, aqui está errado. Deixa isso nas mãos de Deus. O Espírito vivificador e santificador não somos nós, somos instrumentos, porque o resto virá das mãos do Senhor. Mas se lembre, a nossa missão não pode escolher a quem merece ou não ouvir o Evangelho. E sabe, o mundo nos surpreende. Talvez você que está aqui é uma surpresa para a sociedade. Talvez você que para a sua família ou para a sociedade não tinha valor algum, quem sabe você tinha uma vida bem torta, bem complicada, mas está aqui porque o Senhor não faz diferença entre as pessoas. O Senhor as alcança como elas são. E a missão da igreja é falar o Evangelho, seja quem for, aonde for e como for. Que os nossos olhos, irmãos, vejam as pessoas com os olhos do Senhor. Deus as vê como pessoas perdidas, exaustas, aflitas, enfermos que precisam de cura, pessoas oprimidas que precisam de libertação, pessoas escravas que podem morar tanto nos barracos de uma cidade, quanto nos palácios de uma cidade. Ali pode haver pessoas precisando de Jesus. E as pessoas que você encontrar, meu irmão, fale de Jesus. Não importa como ela está vestida e como ela é, o que ela tem feito. Quem sabe uma prostituta, quem sabe um garoto de programa, eles também precisam de Jesus, e muito. E Deus pode usar você, quando você entende que nesta missão não se escolhe quem é o auditório. Guarda isso, tá? Mas nessa missão, em segundo lugar, o propósito é conduzir pessoas a um verdadeiro conhecimento e uma verdadeira intimidade com Deus. O propósito dessa missão é levar as pessoas a conhecer e a ter intimidade com o Senhor. E o texto é muito claro, e aqui tem palavras-chave. Quando ele diz, fazei discípulos, depois ele diz, batizando-as e ensinando-as. São palavras, irmãos, que deixam muito claro que há uma mão dupla aqui da nossa missão, que é levar as pessoas a ter compromisso com o Senhor, intimidade com o Senhor, e ter ao mesmo tempo conhecimento de Deus. E aí cabe a nós essa tarefa,
É claro, meu irmão, e se você faz isso, não fica triste, tá? Que eu vou dizer aqui. É claro que convidar alguém para vir à igreja é algo que você tem que fazer, eu tenho que fazer, precisamos fazer isso. Mas eu quero dizer que isso não é a nossa missão, não é convidar para vir à igreja, mas é falar a ela que Jesus pode mudar a vida dela. Continue convidando as pessoas para que venham, mas diga já a essa pessoa, a esse amigo, a essa pessoa que você tem orado, quem sabe, que ela precisa entregar a vida dela ao Senhor, para que ela conheça o Senhor, para que ela tenha intimidade com Deus. Esse é o chamado, não é ir por todo mundo e convidar as pessoas para que venham à igreja, mas é pregar o evangelho a toda criatura. Se já vimos que essa é uma missão de todos nós, a qualquer pessoa, entendemos agora, irmãos, que esta missão é para que as pessoas conheçam ao Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz que Ele veio para que desse a conhecer e a revelar ao Pai aos nossos corações. Você é uma pessoa iluminada, viu? Não é no sentido que o mundo fala, não, você é um sujeito iluminado, tudo que você faz dá certo, né? Não é nesse sentido, mas o sentido de você ser uma pessoa iluminada é o sentido em que você conhece ao Senhor. Se você tem compromisso com Jesus, você conhece a Jesus e conhece o Pai, e esse conhecimento que você tem, meu querido, é suficiente para falar de Jesus a alguém, para que ela também conheça e tenha intimidade com Deus. Já pensou naquele momento que alguém lhe pergunta no ônibus, viu, mas eu sei que você vai na igreja, o que é esse negócio de entregar a sua vida para Jesus? Aí o celular, o pastor, e agora? Já pensou, meu querido? Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o presbítero, não precisa chamar a liderança da igreja e nem buscar uma chave bíblica para falar de Jesus para ela. Diga o que você conhece sobre Deus, e isso já será suficiente, porque a nossa missão é levar pessoas a ter compromisso com Deus, a intimidade com Deus, ao conhecimento do Senhor. Nós vivemos um tempo muito contraditório. Por um lado, nós temos um chamado evangelicalismo, né? Muito pragmático. Você fala assim para o sujeito, entrega a sua vida para Jesus, e a sua vida vai ser transformada. Aí ele pode perguntar para você, mas transformada como? Como assim? Me dê algum motivo, né? Ou ganho a mais, o cara me dê 50 motivos para que eu possa entregar minha vida para Jesus. Qual a vantagem que eu levo nisso? Esse é o evangelho pragmático, que tem que ter solução no aqui e o agora. Hoje pela manhã, trabalhando na escola dominical, a gente até comentou isso, né? Havia um tempo que você ouvia falar muito das campanhas de milagre, de oração, que durava 7 semanas, 7 meses, né? Geralmente é tudo com 7. Mas tinha umas que era de 2 meses, 3 meses, 50 dias, né? Você não vê mais isso. Agora é tudo no hoje e no agora, né? Venha hoje, já sai pronto o seu milagre, né? Tem uma igreja, não sei se existe, mas eu ouvi o nome que exista, né? Igreja Pentecostal do Milagre na Hora, né? Pessoal, é que nem cartão de banco, passou, saiu com o milagre na mão. Ninguém quer fazer mais campanha de 7 dias, 7 dias é uma eternidade, que dirá 7 semanas, né? 1 mês, 2 meses esperando, não queremos mais. É um evangelho pragmático, do aqui e do agora. O evangelho que o sujeito pergunta, qual é a vantagem que eu levo de entregar minha vida para Jesus? Em termos, normalmente, monetários, ou em termos do aqui e do agora, o que eu tenho de vantagem? Por outro lado, temos o evangelicalismo ortodoxo, que acha que falar de Jesus é ensinar todas as doutrinas elementares e básicas teológicas das Escrituras e seguir todas as regras da igreja, né? Você seguiu as regras da igreja, você pode fazer o que você quiser, que você está garantido no céu, né? Já está em haver com Deus. Acho que a maioria sabe, eu sou professor de história na rede estadual, meu cargo é aqui em São Manuel, de segunda e terça eu estou aqui em São Manuel dando aula. Irmãos, já em outras escolas, aqui eu ainda não detectei algum elemento assim, porque o último que eu detectei, eu tive que ter uma conversa, não com o professor, com o pastor mesmo, lá no canto da sala. Quando eu descobri que o sujeito era crente, e que era o pior elemento da sala, aí o negócio ficou pesado para ele. E eu sabia que ele era de uma comunidade, de uma igreja, que exigia muito de regras, de conduta, de religiosidade, de tradições, mas que não tinha vida. Meu irmão, minha irmã, o propósito da nossa missão
não é nem dizer ao homem que vantagem ele tem hoje e agora, mas também não é dizer a ele que basta ser um bom religioso, que está bem com Deus. O nosso propósito é dizer a ele: você precisa conhecer o Senhor, você precisa ter intimidade com Ele. Essa é a nossa missão. E o texto nos convida a olhar para o Senhor e levar pessoas a ter esse comprometimento com Cristo. Não que seja um evangelho light, né? Hoje tudo é light, né? O negócio é ser light, né? As prateleiras do light, se bem que o supermercado é um horror, né? Você vai lá, o que é light é 3 vezes o preço. E o evangelho está ficando light. O evangelho sem compromisso, sem cruz, sem nada, né? O evangelho que você vai quando quer, recebe o que você quer. Se não gostou dali, você procura em outro igreja, mercado, né? Que melhor te atenda. Esse é o evangelho light. Mas o evangelho de Jesus é: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A nossa missão, irmãos, é para qualquer pessoa. Ela é aberta a todo tipo de pessoa. Mas é uma missão que tem como fim levar as pessoas a serem também discípulos de Cristo. Eu gosto de uma frase, que eu não me lembro quem foi que disse, talvez o Wagner vai lembrar, depois ele conta para vocês. Ele dizia sempre assim, de que fale de Jesus sempre. Se necessário, use a boca. Esquisito, né? Fale de Jesus sempre. Se necessário, use a boca. Qual o sentido da frase? Não é aula de português. O sentido da frase é simples, irmãos. Viva o evangelho de Jesus, que você vai falar de Jesus para as pessoas. Se a pessoa não estiver compreendendo com a sua vida, aí você pode usar a boca. Veja que a primeira maneira de testemunhar compromisso, intimidade com Deus, que esse é o propósito da missão, é vivendo isso. Sabe, a pessoa mais difícil de falar de Jesus, talvez não seja aqui em Botucatu, lá em Lençóis é isso o maior problema, é falar de Jesus para a família. Falar de Jesus para a família é complicado, né? Às vezes é mais fácil o pastor, um visitante, um irmão da igreja ir lá na sua casa falar de Jesus para alguém da sua casa do que você mesmo falar. É ou não é? Não é difícil falar para a família? Para primo, para cunhado, para tio, para avô, para avó, para mãe, para pai, para filho. Sabe por quê? Porque a nossa família não está observando o que a gente sabe sobre Deus, os hinos que a gente sabe cantar, se canta bonito, se sabe fazer oração bonita, se sabe textos da Bíblia. Eles estão de olho na nossa vida, no que fazemos, nas nossas reações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Eles estão de olho na nossa vida. E essa é a oportunidade de você cumprir a missão de Jesus, levando-as a ter compromisso com Deus, a intimidade com Deus, vivendo assim também. Então a sugestão aqui, a receita de bolo para você alcançar a sua família, é muito simples, só tem um ingrediente: viva o evangelho de Jesus, só isso. Você pode alcançar a sua família vivendo o evangelho de Jesus, para que eles também conheçam e tenham intimidade com Ele. Ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando-as e ensinando-as, seja quem for, para que elas tenham compromisso, para que elas tenham intimidade com o Senhor. Mas em terceiro e último lugar, para ser bom presbiteriano, 3 pontinhos, né? Não é assim? O pastor também é 3 pontinhos? É? Mais ou menos, né? Quando o pastor fala o quarto, os irmãos estranham, né? 4 ponto, saiu da... Mas para encerrar mesmo, a nossa missão, irmãos, não é só dirigida a quem quer que seja auditório, não é só para levar pessoas a ter compromisso e intimidade com Jesus, mas aí vem a parte do conforto. Na nossa missão, nós somos assessorados pelo Senhor Jesus. Você tem um assessor para assuntos evangelísticos que é simplesmente Jesus. Olha que maravilha, hein? E ele vai do seu lado cochichando o que você tem que dizer, falar e viver. O texto da palavra diz aqui no versículo
final do versículo 20, um texto que você conhece, eu conheço, todo mundo conhece. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós usamos esse texto para todos os momentos da nossa vida, não está errado, viu? No momento que a gente está chorando, com dor, com dificuldade, com crise, e a gente lembra e vai lá, o enfermo está doente, olha, Jesus vai estar com você porque ele prometeu, né? A gente diz isso e põe lá no para-choque do carro, na camiseta, na geladeira, em todo lugar tem, eu estou convosco todos os dias. Mas tudo isso é válido, e ele está mesmo, ele diz isso, que fará isso em todo momento da nossa vida. Mas aqui há uma questão contextual. Jesus está falando disso quando ele está falando de missões. Significa que ele vai nos acompanhar na nossa tarefa de fazer missões. Você nunca vai estar sozinho. Não vai precisar do pastor do lado, né? Tem gente que acha que pastor é chave bíblica, eu não sei aqui, é assim, né? Pastor, onde é que está aquele texto lá dos profetas menores, né? Onde é que está escrito? O pastor tem que saber muito, claro, né, irmãos? Mas você não vai precisar da chave bíblica do lado para falar de Jesus para alguém, sabe por quê? Porque ele disse assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você tem receio de falar de Jesus para alguém, porque talvez você tenha medo de não falar a coisa certa, ele vai te dizer o que você tem que dizer. Ele vai fazer o que você tem que fazer. Ele vai te mostrar qual é a saída e qual as respostas você precisa dar. Eu não sei, eu acredito que muitos aqui já passaram por experiências assim. Sabe aquela que você diz alguma coisa, né, para alguém que te faz uma pergunta difícil e você dá uma resposta assim, que até você por dentro, você não demonstra, mas por dentro você fica, puxa, mas que coisa, que resposta que eu dei, mas nem eu acredito que eu falei um negócio desse, deixa eu anotar para não esquecer. Sabe aquelas respostas que a gente surpreende a nós mesmos? E você fala, puxa, mas como isso saiu da minha boca? Até agora eu não imagino como. Ou você ouve uma pessoa simples, que quase você não ouve a voz dela na igreja, e de repente ela abre a boca e fala uma coisa tão abençoadora para alguém. Sabe quem falou isso para ela? Quem soprou? Foi esse que disse que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque fazer missões, irmãos, é entrar numa guerra espiritual. Sabe por quê? Porque a nossa missão é dar visão àquele que está cego, é dar entendimento ao ignorante, é entrar num caminho que o diabo quer trancar, quer fechar, quer impedir. Fazer missões, irmãos, é guerra espiritual, é batalha espiritual. Por isso Jesus já disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Porque falar de Jesus é entrar num campo espiritual. E para entrar num campo espiritual não dá para o crente ir sozinho. O crente precisa ir acompanhado, e muito bem acompanhado. E nada melhor do que ninguém, do que aquele que disse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse isso, irmãos, os discípulos sabiam, né? Porque saber é uma coisa, viver é outra, né? É uma diferença grande. Quando a gente passa por um problema, alguém chega para a gente e fala assim, olha, eu sei que você está passando, né? Se ela também passou, você fala, realmente ele sabe que ele também viveu isso. Mas se ele nunca passou por aquilo, ele ainda não conhece. Então você pensa, talvez não fala por educação, né? Sabe nada, nem nunca passou por isso, como é que sabe, né? Mas Jesus sabia o que era isso, e os discípulos sabiam que eles passariam por dificuldades e lutas e perseguições. Não vai demorar muito, você vai ter um momento em que Estevão vai ser apedrejado em praça pública por causa do nome de Jesus. Mas ele não estava abandonado. Ele via a glória de Deus naquele momento, porque Jesus que havia dito, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, estava ali com Estevão, segurando este homem pelas mãos, consolando e confortando seu coração, ainda que em meio ao martírio. Meu irmão, minha irmã, a nossa missão é assessorada pelo Senhor da vida. Ele vai estar com você nos momentos da sua dor, da sua luta. E quando se fala em missões, envolve problemas às vezes até familiares, né?
Eu conheço pessoas, e talvez seja exemplo de alguns aqui, que a família não conversa mais com ele porque ele entregou a vida dele para Jesus e virou crente. A família desprezou, não olha mais. Talvez você viva essa realidade, mas saiba que você não vai estar sozinho. Eu conheço jovens, e nossa igreja tem jovens que é o único na família que é evangélico. Está lá e não se sente sozinho em casa, porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há muitos missionários que estão em lugares do mundo por aí afora, que estão sozinhos no campo como pessoas, mas não estão sozinhos espiritualmente, porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai transformar você a cada dia para ser instrumento nas suas mãos. Um momento que eu acho lindo, quando Pedro e João estão lá no Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de uma câmara municipal, mas não era de questões políticas, mas tinha mais questões religiosas. Era uma mistura político-religiosa, porque o sistema judeu era um sistema teocrático, embora tivesse sob a liderança do Império Romano. O imperador respeitava esta instituição judaica. Estava lá Pedro e João, homens simples, homens que não conheciam com toda a profundidade, da maneira como aqueles homens que ali formavam o Sinédrio conheciam as leis, não tinham tido oportunidades de estudo dentro das leis, não eram mestres da lei, mas aqueles homens, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que aqueles homens se admiraram é ver duas pessoas simples, com poder e toda a autoridade, falando de Jesus. E aqueles homens, na verdade, quando viam João e Pedro, estavam, na verdade, vendo Jesus diante deles. E de fato Jesus estava ali, porque Jesus havia feito uma promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente olha para a realidade da igreja. Eu também, a igreja de Lençóis não é uma igreja grande, é uma igreja também pequena. Tem nos cultos de domingo, nós temos aí uns 100, 90, 100 pessoas. O número de membros não é tão grande assim. E a gente pensa assim: puxa, mas o que uma igreja pode fazer numa cidade? Parece tão pouco. Mas, irmãos, aquele que está ao nosso lado é maior do que aquele que está no mundo. A nossa missão é cumprir o ID de Jesus. O seu trabalho é esse: é fazer aquilo que Deus fez no seu coração. Não é ensinar teologia. Deixa a teologia que o pastor ensina. Traz aí para a pessoa. O pastor ensina esse já conhece Jesus. Agora deixa, a teologia para ele aprender. Mas ensine a ele, diga a ele o que Deus fez no seu coração. A nossa missão, irmãos, não vê pessoas como diferentes, merecedoras ou não, de receber o Evangelho. Não é nosso papel fazer essa escolha. O nosso papel é falar para todas as nações. Aonde você estiver, o seu campo missionário pode estar muito mais perto do que você pensa. Segundo lugar que nós vimos nessa noite, o nosso propósito é levar pessoas ao conhecimento de Jesus e à intimidade com Deus. Chama ela para vir para a igreja. Chama, não tem problema. Mas fale a ela o que é conhecer a Deus, o que é ter intimidade com Deus. De repente, não fique triste se essa pessoa aceitou Jesus, mas está em outra igreja. Ih, pastor, aceitou Jesus comigo e não está aqui na minha igreja. Eu não vou mais falar de Jesus para ninguém. Meu querido, pense com olhos de reino de Deus. Se não está aqui, mas está em outro lugar, mas se ela estiver em Cristo, é o mais importante que você fez. Levou mais alguém para conhecer ao Senhor. E finalmente, essa missão não é feita sozinhos. Você está sendo assessorado todos os dias, na alegria ou na dor. O Senhor Jesus vai estar com você. Ele vai consolar o seu coração nos momentos difíceis e vai orientar você nos momentos que você precisar.
As palavras certas, as oportunidades certas, o momento certo, com sabedoria, com prudência, com bom senso. A observação, não seja crente chato, por favor. Tem crente que é chato, né? Nós temos uma parenta que ela chegou a perder 2 empregos. 2 empregos. Por causa faltou um pouquinho de sabedoria, né? Para falar de Jesus. Ela queria falar de Jesus assim, quase que obrigar, né? Só não dava armada. Mas é quase obrigar que as pessoas ouvissem, aceitassem Jesus. E, irmãos, tenha sabedoria. Faça como o apóstolo Paulo, que em Atenas não saiu chutando imagem não, viu? Paulo não chutou imagem. Paulo elogiou os gregos e ele disse: eu vejo que vocês são espirituais, religiosos, isso é muito bom que vocês estão fazendo, mas eu vim aqui hoje, e ele tinha reparado que tinha um altarzinho lá vazio, e os gregos tinham medo de algum deus ter sido esquecido na adoração, e o entendimento grego era que se algum deus fosse ofendido, tempestades, desastres, doenças, destruição da lavoura e outros problemas viriam sobre o povo. Então, para não deixar nenhum deus ofendido pelo esquecimento, tinha o altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, com muita prudência e sabedoria, olhou para aquele altar e viu: essa é a oportunidade. E disse: eu vim aqui falar desse Deus que vocês ainda não conhecem. Aí, meus gregos, opa, então conta para nós, porque nós queremos colocar uma placa aí com o nome de quem é esse Deus. E ele disse: é o Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que está tão presente que você, procurando, você pode encontrar. Aquele que nos dá vida, que nos faz viver. E Paulo então começou a falar do amor de Deus com sabedoria, com prudência, entendendo o momento, as circunstâncias, as oportunidades de Deus. Fale de Jesus, meu irmão, minha irmã, mas peça a sabedoria do Senhor para falar e se calar nos momentos certos. Porque o verdadeiro cristão, ainda quando calado, pode compartilhar do amor de Deus com a sua vida. Talvez você viva num lar em que você seja o único crente. Talvez as palavras já não dá mais. Não adianta mais recitar aquele Salmo 119, viu, irmãos? Quer ver? Alguém está recitando o Salmo 119 para o marido lá em casa? Para ver? Irmão, não, né? Não precisa, quem sabe, você fala: não tem mais o que fazer. Tem sim. Se cale e ore e viva o Evangelho de Jesus. Porque aquele que é o dono da missão, ele fará a sua obra. Para encerrar, eu lembro uma vez um pastor, um amigo muito engraçado, ele falou assim: irmãos, a seara é grande e são poucos os cearenses. E ele era do Nordeste, né? E cearense. A seara é grande e são poucos os cearenses. Irmãos, a seara é muito grande. A seara é a sua casa, é o seu trabalho, a sua escola, é na fila do banco, do posto de saúde. Não tem lugar mais pessimismo por metro quadrado do que em posto de saúde, né? Ô lugarzinho para ter a gente às vezes um pessimismo. Irmãos, mas é nesse lugar que brota a gente, parecendo aqueles passarinhos filhotes com a boca aberta, assim, esperando alguma coisa do céu. E você pode dar alguma coisa do céu para essas pessoas, dizendo o que Cristo fez na sua vida, pode fazer no coração delas também. Que você, seja a idade que você tiver aqui, eu estou vendo adolescentes, jovens, adultos, idosos ou a melhor idade, né? Você pode falar de Jesus para a sua faixa etária, ou quem sabe você falar para um adolescente, para um jovem, não importa, Deus vai usar a sua vida. Não escolha auditório. Saiba que o seu propósito é levá-los ao conhecimento de Jesus. E saiba que esse Jesus será o seu assessor pessoal, né? Pessoa, como eu poderia dizer, o seu evangelical trainer, né? É Jesus. Ele vai estar ao seu lado, te assessorando, te dizendo o que dizer, como dizer, a hora de dizer e a hora de se calar. Porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos chama para ser igreja.
Obrigado porque o Senhor nos coloca sobre nós uma missão a cumprir. Uma missão que sabemos que não é uma sugestão, não é uma opção da igreja, mas é uma ordem para ela. O Pai, o Senhor conhece também as nossas vidas como instituição, mas também como pessoas que fazem parte de uma instituição. E Tu sabes, ó Pai, se temos sido ou não negligentes a este mandato do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a assimilar, a entender que a nossa natureza é ser uma igreja que evangeliza, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que junta pessoas para trilhar neste caminho que é Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não fez escolhas de pessoas, o Senhor não escolheu os melhores, nem os perfeitos, nem os santos, nem os politicamente corretos, mas o Senhor escolheu porque o Senhor simplesmente nos amou. E nós estamos aqui. Nos ajude, Pai, a ter esta mesma visão, para que entendamos que a missão não escolhe auditório, é para pobres e ricos, é para pessoas de bom comportamento ou de péssimo comportamento, é para prostitutas ou para chefes de família, mães de família, é para aquele que politicamente vive corretamente como um bom cidadão, mas aquele também que a sociedade já desistiu dessas pessoas, para o prisioneiro, para o traficante. A Tua palavra é para todos, ó Pai. Nos ensina a enxergar as pessoas como campo missionário do Senhor. Nos ensina também a entender que o nosso propósito é levá-las ao conhecimento de Jesus, à intimidade com Jesus, e que isso é possível muito mais pela nossa vida do que por aquilo que até falamos. Portanto, Pai, nos ajude a viver o Evangelho de Jesus, que a nossa família, que os nossos amigos, que as pessoas que cruzarem conosco nesta vida possam ser transformadas pelo nosso viver. Oh, Pai, nos ajude. E obrigado, Senhor, porque jamais estaremos sozinhos nessa tarefa. Obrigado porque a responsabilidade dos resultados não serão nossos, mas do Senhor, porque é do Senhor a seara. Nós somos apenas os seus trabalhadores e o Senhor é quem dá vida. Ó Pai, talvez muitos de nós iremos plantar, outros irão regar vidas, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nos ensine isso, Pai, para que sentamos o cuidado e a guarda do Senhor sobre nós. Obrigado porque o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está aqui, está em nós. Por isso que as nossas ações, pensamentos e palavras sejam um reflexo da Tua presença. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Abençoa a Tua igreja neste lugar, os meus irmãos, as minhas irmãs, que possam gerar homens e mulheres para o Senhor, como verdadeiros e verdadeiras pescadores de homens, gente desse mundo, para se render aos pés de Jesus. Abençoe, Senhor, estas vidas, no nome de Jesus. Amém.